Então, o que é a função do gestor financeiro? Lembrando que eu falei, mesmo que você não seja especificamente o gestor financeiro, você tem que saber gestão financeira, porque você vai ser isso mesmo que você não queira, e você tem que entender muito bem o que o gestor financeiro está fazendo e está falando, porque as suas decisões vão depender do que ele está te falando, né? Então você tem que entender isso aqui. De forma bem resumida aqui, o que um gestor financeiro quer fazer no fim do dia, né? Resumindo todos esses termos complexos e blá blá blá. Maximizar recursos e receitas, ou seja, né, aumentar faturamento. Então, aumentar faturamento, simplesmente isso, né? Reduzir custo, né? Ou seja, o que é reduzir custo? Não é que simplesmente assim, não, então custo eu vou cortar no mínimo, né? Eu vou cortar tudo aqui. Não, se aquele custo faz sentido para te gerar mais receita, beleza. E se ele é necessário para você fazer o mínimo do seu produto, do seu serviço bem feito, beleza. Então o que é reduzir custo? É o menor possível para aqueles procedimentos necessários para a sua atividade, para o seu negócio existir, né? É isso que é o reduzir custo. Qualidade do produto e serviço, por quê? Porque o gestor financeiro vai garantir, né, o mínimo de financiamento necessário de recursos para você ter o seu produto e seu serviço rodando bem feito, né? E planejamento financeiro também, ou seja, além de você ter uma noção do que está acontecendo hoje aí na atividade do negócio, você tem que projetar algumas coisas para o futuro para você saber que caminho que você toma, se você está indo para um caminho bom, para um caminho ruim, né, fazer ajustes dentro disso. Não, estou num caminho bom, podemos acelerar. Maravilha, então vamos acelerar. Não, estou no caminho errado, vai dar problema daqui 6 meses. Você tem que antecipar as coisas. Então o que eu posso mudar hoje antes do problema chegar? E depois que o problema chegou, fica muito mais complicado, né? Às vezes nem dá tempo de resolver o problema, né? Então isso vai estar associado a planejamento estratégico e planejamento orçamentário também, certo? Então basicamente você vai direcionar seu caminho. Então, resumo, o que você vai fazer com essas 4 coisas aqui? O que é o resumo da função de gestor financeiro? O foco dele é retorno aos acionistas. Não é isso aqui, tá? Não interessa, no fim do dia, tudo para isso aqui serve para quê? Para dar retorno aos acionistas, né? É os sócios da empresa. Ah, não, mas eu sou executivo, eu sou funcionário de uma empresa. Cara, se você quer ser bem valorizado como executivo, dá retorno ao acionista. É assim que você vai crescer dentro da empresa. O que é retorno ao acionista? É o capital desse acionista, ou seja você o acionista ou alguém que trabalha aí dentro, ele tem um capital que está alocado ali dentro que poderia estar em outra coisa. Né? Você tem que estar vendo que esse capital que está alocado ali, ele está tendo um retorno de fato interessante, você tem que saber isso de fato, né? Como que isso está acontecendo. É isso que é o foco aqui. Isso serve tanto para você avaliar o seu próprio negócio, quanto para você avaliar um outro negócio também. Se a gente está falando aqui de investimento em ações, por exemplo, ação é uma empresa, então você vai saber olhar o balanço patrimonial, o fluxo de caixa, DRE dessa empresa, bater o olho e saber, putz, isso aqui é um negócio bom, isso aqui é um negócio ruim. Tá? Tem que ser um negócio muito automático. Vocês vão ver que com o tempo isso fica cada vez mais fácil e automático. Você bate o olho em alguns pontos específicos, você já sabe que aquilo ali é bom ou ruim, tá? Ou pelo menos que está com problema no momento, ou que tem uma oportunidade boa ali no momento, certo? Então o que a gente tem numa área financeira? Vamos supor que você fosse uma empresa aí grande, você já está numa fase maior, né? Fala, Gustavão. Fala, Vini. Maravilha. Vamos supor que você já está aí numa empresa grande, ou o seu foco é chegar nisso daqui. Igual eu falei, no início você faz tudo, né? Você faz a gestão de tudo, comercial, marketing, etc. Mas a ideia é que chegue nesse nível aqui. Que a área financeira vai ter os responsáveis pelo departamento financeiro, os responsáveis pelo departamento de contabilidade e algumas áreas que a gente chama de áreas de suporte, ou seja, eles vão dar informações para a contabilidade e para o financeiro fazer essa gestão de verdade, né? Então, o que acontece no financeiro? O que o financeiro faz, né? O financeiro, ele gerencia esses recursos, ou seja, captação. O que é captação? De onde vai vir recurso para aquela atividade acontecer. Então, para você começar uma atividade, geralmente você tem que ter recurso de algum lugar. Ou é do próprio bolso seu pessoal, ou é do caixa da própria empresa, ou você vai ter que captar de terceiros. Ou vai ser um investidor, um fundo, um terceiro, um amigo, um familiar, ou vai ser empréstimo, financiamento, né? Alguma coisa assim. Isso é captação. Nós acabamos de falar aqui. Administra o caixa, ou seja, beleza, está sobrando dinheiro no caixa, a atividade está rolando, tem dinheiro no caixa. O que eu vou fazer com isso? Você tem diversas opções, umas melhores do que as outras, né? E lucros gerados, né? Então administra o caixa e lucros gerados, efetua pagamentos e destina os recursos de resultados. Isso é o financeiro, ou seja, ele trabalha com o dinheiro real, o dinheiro que está no caixa mesmo.
Ele vai tomar as decisões ali com dinheiro, entre aspas, que existe ali, não é uma projeção ou algo que parece que é só para um relatório, né? Já a contabilidade, ele tem uma função um pouco mais, vamos dizer assim, gerencial para dar relatórios para o financeiro trabalhar da melhor forma, tá? Então o que a contabilidade vai fazer? Vai coletar, registrar e reportar todas as transações financeiras. A gente vai ter que entender isso aqui, tá? Isso aqui tem que estar muito no seu radar. Então todas, é muito comum na nossa operação no dia a dia, nessa correria, a gente não registra tudo, né? Registra uma coisa ou outra, às vezes passa batido algumas coisas, tem que criar uma rotina que nada que entra e que sai da empresa vai passar sem ter registro, certo? Nem que você registre em algum lugar nos lançamentos e depois no fim do mês você vê o que você faz com esse registro e você organiza isso direito. Mas tem que ter registro de tudo, né? E geralmente por que a gente faz para ter esse controle? Isso fica centrado em uma pessoa, né? Talvez nem seja a pessoa que autorize, mas tem que ter uma pessoa responsável por registrar tudo. Pode ser você ou não, mas tem que registrar tudo que entrou e que saiu, seja por cheque, seja por dinheiro, seja por boleto pago, seja por transação de transferência de TED, passou cartão de crédito, seja lá o que for, tá? Tem que estar registrado. E na contabilidade em si existem, né, questões legais, padrões e normas para quando a gente está falando da contabilidade tradicional zona. Mas também existe a contabilidade gerencial, que é uma contabilidade responsável por você, gestor. Você tem que saber fazer contabilidade gerencial, porque ela é até mais importante do que a contabilidade legal, que serve só para você dar relatórios legais aí para o seu negócio, para questões de governo e outras coisas, né? E a contabilidade vai rastrear todos esses dados. O que é rastrear? Você tem que saber, beleza, eu registrei essa transação financeira, de onde ela veio, para onde foi aplicado e como que é a estrutura patrimonial. Nós vamos entender isso aí já já, quando a gente falar de balanço. E a área de suporte? O que é a área de suporte? É muito difícil você fazer essas duas coisas ao mesmo tempo e ainda fazer isso aqui sozinho. No início, provavelmente você vai fazer, né? É assim que funciona mesmo. Mas, em algum momento, quando o negócio estiver crescendo, a operação crescendo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muito foco aí no marketing, no comercial, muita gente para gerir, tendo mais contratações, etc., você vai ter que aprender a delegar certas coisas para as áreas de suporte. Ou seja, as áreas dentro do negócio aí vão cuidar de te dar essas informações, né, para você tomar as decisões, né, das áreas acima, né? Vai te dar informação, vai te alimentar com isso daqui e isso pode ser feito tanto através de planilhas de Excel, de e-mail, só que tem que ter uma rotina bem definida, quanto num segundo momento, né, através de sistemas. O sistema facilita isso tudo, desde que você saiba usar o sistema. 90% das empresas têm um sistema implantado ali, mas não está sendo alimentado direito. Então não serve para nada, na verdade, aquilo ali, tá? Isso é muito comum acontecer, né? Exceção aqui, eu botei só essa observação, é que normalmente tem uma área que, quando a empresa está maior, tá? Isso é numa fase mais avançada. A área de compras é meio que uma área separada, porque existe uma gestão de compras até um pouco mais específica, porque vai mexer com estoque, vai mexer com negociação com o fornecedor, etc. Ele não responde especificamente à área financeira, ele simplesmente reporta o que foi comprado, mas ele tem uma autonomia mais própria, isso a gente fala no segundo momento, não é o foco agora.